Vamos apresentar agora a etapa 3 da matéria de Sistemas de Controle 2, o vídeo 3 do TDE. O grupo 1, formado por Arthur, Thalisson, Luiz e Tomás. Agora vamos falar um pouco sobre a função de transferência do processo. A função de transferência do processo foi obtida usando a aproximação de segunda ordem. Como pode ser observado, o x foi o tempo em que demorou o pico, atingir o pico, e o y é o MP, que nós usamos para calcular. Eu vou comentar sobre os critérios de desempenho do nosso controlador. Então, primeiramente, a gente tem um critério EI, da integral do erro absoluto, que mostraria para a gente se o nosso sistema em estado estacionário tem algum erro que se propaga ao longo do tempo. E o segundo seria a variação do sinal de controle, que seria a intensidade do sinal de controle que tem na entrada do nosso sistema. Isso reflete no consumo de energia que esse controlador poderia ter na realidade. Processo para obtenção dos parâmetros. Os parâmetros foram obtidos por meio da otimização computacional, que utilizou um algoritmo de varredura implementado em MATLAB. O algoritmo faz a varredura dentro de um intervalo definido, amostrando uma certa quantidade de valores para testes de performance. Ao final de uma varredura, outro intervalo é definido e o teste continua. O teste acaba quando a quantidade de ciclos estabelecida é atingida. Para o projeto do controlador de avanço, foi utilizado o critério de ângulo, onde o ângulo da função de transferência de malha aberta deverá ser mais ou menos 180 graus. Foi estabelecido que o sobressinal percentual deverá ser de 5% e o tempo de pico de 3 segundos. Assim, obtendo-se o lugar S que satisfaz as condições. Com base nos critérios de projeto, o intervalo inicial do polo do controlador será entre 0,943 e 10. Foram utilizados 10 ciclos, com 20 amostras por ciclo, totalizando 200 testes. O melhor controlador foi encontrado com base no menor valor da soma de EI e TV. Avaliação de desempenho do controlador. Dados os requisitos do projeto, como sobre o sinal de 5%, o erro estacionário de 0, o tempo de pico de 3 segundos máximos. A análise do controlador em resposta à otimização do processo parte na busca do melhor posicionamento do zero e do polo do controlador, pelos índices de desempenho EI e TV. Os resultados obtidos foram analisados na soma dos dois índices, onde o menor valor seria o melhor desempenho do sistema. Como observação, e com esses parâmetros de análise, temos o resultado sem o controlador, ou seja, de malha aberta. Ao realizar o processo de otimização do sistema, buscando o melhor controlador, foram obtidos 200 resultados possíveis. A tabela no slide apresenta uma demonstração das maiores alterações de parâmetros visíveis, considerando 3 casas decimais após a vírgula. O tempo de pico já é descontado 5 segundos de delay para o estímulo do degrau unitário. Nessa tabela, percebemos que o melhor resultado seria para um sobressinal de 8%, tendo um tempo de pico de 2,4 segundos e a constante do controlador na sequência da linha. Para o requisito de 5% do sobressinal, vemos que é o pior resultado de desempenho. Com isto, podemos definir que a alteração para o sobressinal de 8 estaria bom, mesmo não sendo como planejado inicialmente. Assim, o gráfico nesse slide apresenta o software com a barra de simulação representando o posicionamento da válvula de abertura e a resposta ao degrau unitário. Nesta tela, podemos perceber um pouco da simulação do processo. A barra de rolagem representa um valor de 0 a 0,5%. 0 a 50% do valor de referência, e esse gráfico é demonstrado os 5 segundos antes do estímulo da barra de rolagem, e após os 5 segundos o que acontece com o sistema depois que o estímulo é feito. Podemos estimular várias posições para o posicionamento da válvula, e verificando que ele tem um sobressinal, já implementando na barra de rolagem essa tolerância de 8%, podemos ver que a simulação garante um bom posicionamento da válvula, de abertura e fechamento dela. Essas são as referências para o trabalho 3 de controle